ofensiva Sim. como a defensiva. E não sofreu, assim, mesmo eliminado pelo Corinthians, não foi nesse lugar que o Santos acabou sendo eliminado. Então, você tinha uma expectativa que isso não iria, jogadas como a que a gente viu hoje não iria se passar. A jogada do segundo gol, do primeiro gol é patética, mas a do segundo gol é um negócio assim Não, inaceitável. de desistir, né? Você tem o Vasco, uma bola parada, você tem uma referência para marcar, que é o Verratti, que é o melhor cabeceador do Brasil. E o cara tá simplesmente na marca, e o cara tá na marca do pênalti sozinho. O Zé Ivaldo e o Gil largaram o cara. Parece assim, a impressão que dá é falar assim, deixaram o cara fazer gol. É inacreditável, esse segundo gol assim é desanimador num nível absurdo. E aí assim, eu falei aqui hoje no meu pré-jogo, né? Não foi bem um pré-jogo, mas eu falei o seguinte: no Campeonato Brasileiro, o que ganha o Campeonato Brasileiro é a defesa. Sim, falou. Quando você pode ver, geralmente os times de melhor defesa estão lá em cima. Desde o ano passado. É. Mas e aí, tem alguma coisa que você quer ver aqui? Você falou que você queria responder Passa um ele. pouquinho, passa um pouquinho. Tem Problema uma parte que ele fala do Vasco. ele não trilhar embora, não tem Mas menor quem que condição. fala, ele ou outro? É o Rodolfo mesmo. Como é que você joga um jogo contra um Vasco que vai brigar lá embaixo, não tem time, só tem uma jogada, o cara trabalha 20 dias e as jogadas que você. As únicas jogadas do Vasco saem os gols hoje. Que estudo é esse? Perder pro Carille. O Carille com um time pior. É inacreditável, cara. É inacreditável. É um jogo assim que não tem como não ficar puto. O Santos jogou um jogo de Série A hoje depois de quase 1 ano e meio. E faz um papelão. Qual que é a última vitória do Santos no Campeonato Brasileiro de Série A? Eu não lembro mais. Ninguém lembra mais. Mas não teve o sorteio do Neymar, desculpa. O Santos, olha o time do Santos, olha o banco que entrou no segundo tempo do Santos. Foi contra o Vasco. Tá entrando no Lloyd, um angolano, tio. Todo respeito, não tem a menor compatibilidade. É inacreditável. Só que os caras jogaram naquele segundo tempo com alma, fizeram o que eles tinham que fazer. É isso que eu tô falando, velho. Tem um elenco melhor, mas quiseram ganhar. Aproveitaram da fragilidade do treinador do Santos, que é isso. É um treinador fraco. Sempre falei aqui. Não tô pedindo a cabeça, mas sempre falei e vou continuar dizendo. O Pedro Caixinha é um treinador fraco. A carreira dele diz isso. Carreira fraca. Mas foi campeão no México, tem mais de 10 anos. O Carille foi campeão no Corinthians, tem menos tempo do que o Caixinha foi campeão no México. Entendeu? Então, assim, desculpa, quando o Caixinha tava ganhando título no México, o campeão brasileiro aqui era o ex-técnico do Cruzeiro lá. Foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro lá, como é que é o nome dele? Depois treinou o Palmeiras e foi campeão em cima do Santos. Marcelo Oliveira. Onde está o Marcelo Oliveira? Sumiu! Porque há 10 anos, o que você fez há 10 anos não conta mais. Mas pro Santos tem que contar. Um erro tremendo ter contratado esse treinador pra temporada. Essa é a verdade. E aí, mano? Do Santos pro Santista é muito melhor que o do Vasco. Não. O time do Vasco é muito melhor que o time do Santos. E aí a gente fica nesse negócio que, porra, não é palpável. É sempre, não, é muito melhor um, é muito melhor que o outro. E a realidade é que esses dois elencos estão espelhados. Eles não são elencos que têm tanta diferença. Eu digo uma coisa, o Vasco tem mais jogadores de opção. E o Santos tem mais qualidade nas opções que ele tem. O Santos tem um elenco mais enxuto. Como assim? Então, o Santos tem um elenco mais enxuto, só que com mais qualidade. O Vasco tem um elenco com mais opções, só que é um time com menos qualidade. Entende? O Neymar tem falou mais ruim por metro quadrado, isso você quer dizer? Exato. O Vasco tem mais opções de característica de jogadores. Por exemplo, esse cara aqui, o Rodolfo falou, e não foi só o Rodolfo, tá? Não vou aqui tentar. E só deixando claro, esse vídeo vai sair no YouTube, tem uma coisa chamada Fair Use, tá bom? Nada de dar ban em vídeo de ninguém, até porque leva processo, só avisando. Avisando porque o pessoal é meio esquisito aqui no YouTube. Tá? O pessoal do Podpah dando strike no pessoal. Mas o vídeo do Sormani também falando que o time do Vasco vai lutar pra não cair, que é uma merda. Isso eu acho exagero. É porque assim, mano, como eu tô falando, o lutar pra não cair, ele vem muito mais pelo Caribe do que pelo time, pô, entendeu? Beleza. É pelo mas aí trabalho que do Caribe. Mas eu vou chegar ao ponto, né? Eu vejo muito torcedor do Santos, o Sormani falando isso, o presidente falando isso, né? Falando que o Santos era o favorito jogando na casa do Vasco. Tipo Mas assim. isso eu concordo. Isso eu quê? concordo. Que o Santos era o favorito do jogo. Só que eu não acho um absurdo perder. Não, eu concordo. Isso eu concordo. O Santos era realmente favorito. Mas eu não acho um absurdo perder. Pô, até porque você tá jogando na casa do Vasco.
Entendeu? Eu não acho que o Santos, sem Neymar e Soteldo, é favorito Eu contra o acho que era Vasco. favorito. Eu acho que era assim. Sem o Neymar e o Soteldo, Uhum. Eu acho que era. beleza. Mas como eu te falei, não acho um exagero. Fala, Ok. porra, mano, era um jogo que era pra arregaçar o Vasco, que era pra acabar com o Vasco. Não. Não. Só que era um jogo. Você entende que era um jogo que não era perdível? Podia até não ganhar, mas o empate conseguia arrancar, você tá entendendo? Cara, mas assim, os caras do Santos estavam tratando o jogo como Mas é o que eu tô te falando, Sam. Depois que a bola rolou é diferente, entendeu? Depois que Mas, a bola cara, rolou é diferente. Antes da bola rolar, eu considerava sim o Santos favorito, entendeu? ó aqui. Olha que, ó, o Neymar, ele tá nessa onda que do torcedor do Santos, né? Do Sormani e tal, falando o quê? Que, porra, ó, vou além, se comparar a reserva do Santos, ó, o Santos é melhor. Aí bota aí o David Washington, o Rincon, Pituca, Kevson, Veron. Vasco era 6 pontos garantidos nesse brasileiro. Ó, Cara, vamos fazer o esse. seguinte. Vamos Não, pegar aqui. já tratando sobre essa questão do vídeo do Sormani e do vídeo do Rodolfo, o Rodolfo fala pior depois, tá? Aqui já é o suficiente. Mas ele fala que o Vasco é pior, que o Vasco vai lutar pra não cair, aí ele fala. Só que no outro corte que eu vi, ele fala que o Vasco, o time não a instituição, mas que esse Vasco é um lixo. E aí, eu vou falar de uma maneira educada até, né? Porque eu acho que é uma impressão que eu acho que não é maldade. Eu acho que boa parte dos santistas, eles olham pro Vasco como um meme. Ou seja, o Vasco do ano passado, o Vasco que lutou para não cair, é o Vasco, foi de Vasco, sabe? O meme que foi criado nos últimos anos. Vai lutar para não cair, não sei o que lá e tal. O Vasco do Carille, porra, é o time que vai cair e tal, não sei o que lá. Essa leitura que eles fazem e tal, faz sentido quando você é um torcedor e você está assistindo o jogo de maneira passional. Você tá ali só assistindo o jogo. Quando você mete uma câmera e você pretende analisar jogo, você não pode ter sua opinião. Por quê? Porque o Vasco que você fala não é o Vasco do ano passado não é o Vasco desse ano. O elenco mudou. E esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Características de jogo. Aqui, ó, o Léo falou: esse seu amigo Santista aí, sei não. O que me surpreendeu foi fazer um TMP daquele. Mas o Vinícius falou: ele não acha o time do Santos muito melhor que o Vasco. Ele acha um pouco melhor. E tá tudo bem, tá dentro do game. O ponto é: a gente, quando vai analisar elencos, a gente tem que entender uma coisa: o elenco do Vasco não é o elenco do ano passado. E aí você vai olhar nome por nome, cada setor, você vai ver que em certos momentos o Santos é melhor, em certos momentos o Vasco é melhor. O Santos é muito melhor na parte ofensiva. Laser, Soteldo, Guilherme, Tiquinho, Tassiano. Tem melhores opções que o Vasco. O Vasco tem o Garré, o Watson. Você tem ali um jogador que até é interessante, o Nuno, o Verratti, mas as opções são Lloyd e tal. São opções ruins. Mas vai olhar os outros jogadores dos outros setores. A volância do Santos, por exemplo. O Santos tem quem na volância, o Vinícius? Ó, Schmidt, vamos olhar Rincon essa porra agora. Vamos lá, vamos fazer e Diego um 11 a Pituca, 11. certo? Deixa eu só tirar aqui. Você vai até fazer aqui, né? Vou fazer aqui. Vamos lá. Schmidt é muito melhor que o Paulinho, não é. Não é, não é. Mas é a sua opinião, não tem problema nenhum. Ó, vamos lá. Vamos começar pelos gols aqui. Pra mim, o Vasco só tem o Léo Jardim, né? O Santos tem o Gabriel Brazão e o João Paulo. Só que eu Tá, considero o Jardim melhor que os dois. Eu acho o Léo Jardim um mas goleiraço. o Santos tá mais bem servido. Não, mais servido tá. Mas a gente vai falar o quê? De elenco como um todo? De elenco, de elenco. Tem que Então, falar do elenco. então aqui o Santos já sai 1 a 0, que tá É, um melhor a 0 servido. Então, goleiro, o Santos sai. Tá. Zagueiro, aí a gente tem o Gil, o João Basso, o Luan Pérez, o Luizão, Zé Ivaldo. O Eu Vasco tem gosto. o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, João Victor e Maurício? Maurício Maurício Lemos. Lemos. Então, Então, essa é a zaga do Vasco e a zaga do Santos. então, analisando a defesa, eu acho que tá no mesmo nível, sabe por quê? O Maurício Lemos, ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2023. O João Vitor jogou na Europa, jogou como base do Corinthians, é um jogador importante. Eu acho que o que o Vasco tem de pior aí são os bancos, né? O Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, pra mim, são mais abaixo que o Luan Pérez e o João Basso. A gente pode colocar aqui a zaga do Santos é um pouco melhor, se quiser. Tá bom? 2-0.
Pode ser, vambora. Show. Vamos lá. Por enquanto, 2-0. Lateral esquerdo, você tem Piton, Victor Luiz, e aqui você tem Escobar. E, pô, Poupa aqui tempo. eu vou te falar Poupa tempo. do Vasco aqui não tem nem o que falar, né? Poupa tempo. O Vasco aqui não tem nem o que falar, porque, pô, pô, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, 2-1. Lateral direito, você tem o Aderlan, o Sherman, o Godoy. Poupa tempo também. A lateral do Vasco é melhor. Você tem o Paulo Henrique, que é um jogador que tem um pouquinho mais de valência. Você tem o Puma, que é um jogador que tem dificuldade defensiva, assim como o Sherman, mas ele tem mais oportunidade ofensiva do que ele. Calma aí, mas vou te falar, mano. A direita eu já não sei se é poupa tempo, não. E tem o Paulinho também. É que eu esqueceram de colocar ali, mas tem Paulo Henrique, Puma e o Paulinho, que é um jogador da base também que é muito bom. Mas Eu não acho o Sherman melhor que o Paulo Henrique, não, cara. pô, Não acho. assim, o Sherman, ele é jovem, é complicado, ele oscila pra caralho. Mas eu vou te falar que. O Neymar, a gente tá tentando analisar aqui de uma maneira séria, Neymar. Você acha mesmo que a lateral esquerda do Santos é melhor? Pô, é melhor em quê? Nunca na vida o Piton ele defende tanto quanto o Escobar. Mas o jogo não é feito só de defendendo, entende? Você tem a posse da bola, você tem a transição da bola, você tem a inversão de jogo. O Piton é um jogador mais completo do que o Escobar. E, gente, isso aí não era nem pra ser um Eu acho questionamento. isso também. Piton é um dos melhores laterais do ano passado. Eu Que acho o mudou? Piton ele servir pra caralho mesmo. Ele Pelo amor de procura, Deus. ele procura quem ele tem que procurar, entendeu? Não tem jeito. É. Ele procura quem ele tem que procurar. Eu acho que, assim. É porque, assim, você tem o Piton que é muito bom e você tem o Victor Luiz que eu não faço a mínima ideia quem seja. O Vitor Luiz, ele jogou pelo Botafogo, jogou pelo Palmeiras, ele é um lateral mais defensivo. Ele é um jogador Ó, mas fisicamente mal. vamos lá. Por exemplo, a sua lateral titular seria Piton e Paulo Henrique? Sim. Piton e Paulo Henrique. No caso do Santos, é Escobar e Sherman. Às vezes o Godoy entra, mas eu acho que ele tá preferindo mais o Sherman. Olha as opções, né? O Puma é uma melhor opção que o Godoy, gente. Pelo amor de Deus. O Neymar falou, sim, o Escobar atua bastante na criação pelo meio e pela ponta, sempre dando opção. É o Cafu? Basicamente, você tá falando que é o Cafu, então, né? É, Pô, que Cara, assim, pô, é que o Piton realmente é bom pra caralho. cara, É porque assim, o Escobar, obviamente, ele é melhor que o Victor Luiz. Eu acho que também ele é melhor que o Puma. É que Uhum. o Piton é muito bom. Eu gosto muito do lateral Piton. Gente, é o que eu falo. As laterais do Vasco. É um dos poucos setores assim do Vasco, né? Jogador do Vasco que, tipo assim, não precisa ser substituído, entende? E o Pô, ele não ponto mais falta. importante, o Neymar, que a gente está avaliando, não é só de nome de jogador, tem a ver também com característica. O Vasco, quando ele quer uma lateral mais ofensiva, ele opta por Puma. Por quê? Porque ele sabe que o Puma tem dificuldade defensiva, mas joga mais como um ala, pode jogar como ponta, como jogou da última vez. Quando o Vasco quer jogar com um velocista mais pela lateral, um jogador que defende um pouco melhor, o Vasco joga com o Paulo Henrique. O Vasco tem essa mesma possibilidade na lateral esquerda, jogadores com características diferentes, entende? E essa é a diferença. O Vasco tem Ó, uma lateral mais azeitada do que o Santos. aqui a gente vai olhar meio de campo, mano. O que tá escrito O aqui, meio de meio, campo. o meio, eu acho que o do Santos é melhor, principalmente com a chegada do Barreal. Você tem o Rian, você tem o Neymar, você tem o Tassiano, características diferentes. Eu acho que essa é a diferença. Então, 3-1 Santos. 3-1 Santos. Volante, a gente tem. Aí aqui o Vasco ele é realmente bem mais servido. Porque você tem o Pituca, você tem o Schmidt, o Rincon. É isso que você tem de A gente nem chegou volante. no Garré ainda, Neymar. A gente nem falou do Garré ainda, relaxa aí. De volante, o que tá escrito de volante, a gente tem É dois. Tomás Rincon, Pituca, E o Schmidt Schmidt. É e isso. tem o Bom Tempo que também joga como volante. Ah. Só que Só que aí eu vou olhar o que tá escrito pelo site, mano. Eu não vou olhar o que acontece no jogo. Vamos olhar o que tá de posição, pra ficar mais fácil. Então, você tem no como a gente Vasco. estava levando em consideração o que o elenco serve, aqui não tem nem comparação, né? Porque aqui você tem 3. Sim. Né? Aqui você vai ter 7. O Vasco tem 7 volantes, pelo menos inscritos no seu site que são volantes.
Lembra que eu te falei que o Vasco tem mais opções? Então, É isso. aqui já vai um 3-2. E o detalhe, são mais opções e são melhores opções, tá? Não, isso Você é. tem, por exemplo, um Hugo Moura, você tem um Tietê. Gente, a gente O Tietchan esquece. joga muito bem, velho. O Tietê joga muito. Esse cara aí que falou, ele falou, o Santos é muito melhor do que o Vasco. Aí você vê, o Santos sai o Schmidt, entra o Pituca. Aí sai no Vasco, sai o Paulinho, entra o Tietê. Sai o Hugo Moura, entra o Jair. Jair campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Tietê campeão da Libertadores com o Botafogo. Você entende que em certos setores o Vasco ele é melhor e em certos setores o Santos é melhor. É Sim. basicamente isso. Pô, cara, pra mim, volante bom no Santos é o Schmidt, velho. O Rincon, ele é muito guerreiro, gosto dele também. Soa a camisa pra caralho, briga até a última bola, mas o Schmidt, em nível técnico, é o melhor que tem. Olha lá, o Então, mas Neymar. o Neymar, Pituca é melhor do que o Hugo Moura. O Zé Rafael não tá aqui, mano. Tipo, cara, pra gente falar, não, mas fulano, vamos botar só o que tá aqui, só o que tá inscrito. Entendeu? Neymar, Só o que tá, pra peraí ficar um segundo. fácil. Pra ficar O Neymar tá fácil. falando aqui, ó. Pituca é melhor que o Hugo Moura. Primeiramente, nem você acredita nisso, né? Zé Rafael é melhor que o Hugo Moura? Sim, Zé Rafael é melhor que o Hugo Moura. Pô, o Zé Pituca, Rafael é vou melhor te que o Hugo Moura. falar, o Só Pituca é que você uma percebeu, merda, mano. o Vasco tem Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, Matheus Carvalho. Tem aqui 5 volantes de característica boa e 5 volantes que foram testados em Série A. Me diga, o Pituca foi testado em Série A? Isso é importante, gente. A gente tem que avaliar que esses jogadores, eles têm que ser testados em Série A, em um nível competitivo alto. Tem jogadores no Santos que não foram testados nesse nível, principalmente na volância. No Vasco, você tem o Tietê, que foi testado e foi campeão. Jair, mesma coisa. O Hugo Moura, pode não ter sido campeão, mas jogou no Vasco o ano passado como titular sempre. Matheus Carvalho a mesma coisa. E o Paulinho a mesma coisa. Então, esse é o ponto. Testou o Hugo Moura na primeira rodada. Cara, o Hugo Moura ele é testado desde o ano passado. Por isso que eu tô falando para vocês. A gente tem que avaliar os jogadores de acordo com o que eles jogaram no nível competitivo. E no nível competitivo, Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tietê, todos esses jogadores poderiam ser titulares no Vasco. Todos esses Então, ó, jogadores são opções boas pro Vasco. vamos Se o Tietchan se machucar, só uma pergunta, se recapitular. o Schmidt se machucar, o que que acontece com a volância do Santos? Vai ficar bem. Aí como eu tô falando, beleza, pra botar o bom tempo, mas assim, o que tá escrito no site. Vamos trabalhar o que tá escrito no site pra gente não. Entendeu? Vamos botar o que tá escrito no site. A posição desses caras. Pra ficar mais fácil Pituca também. destrói esse cara. Pituca é testado desde 2018. Neymar, o Pituca, ele destrói tanto que ele é reserva do Santos com Schmidt e Rincon. Só pra você ter uma ideia. O Pituca, Continue aí, o Vinícius. Neymar, o Pituca é uma merda, Neymar. Não tem como, viado. Pituca é uma merda, mano. Pituca é uma merda. Joga nada. Joga nada, mano. Joga nada. Bizarro. Eu não acho ele bom nem fudendo. Ele não tem A liderança. Série B ele era mal também, ô Neymar. Ele Pelo não amor de tem Deus. liderança. Ele não tem porra nenhuma, velho. Ele toma a bola nas costas pra caralho. Tá maluco. Eu não gosto dele, não. Nunca gostei dele. Agora, do Rincon, eu prefiro 1000 vezes o Rincon do que ele, pô. 1000 vezes. Se for pra Aham. escalar hoje, eu prefiro o Rincon. 40 anos nas costas, prefiro o Rincon. Ele pelo menos, mano, ele pode não ter mais velocidade. Mas, moleque, ele vai se jogar na frente do cara. O cara vai pisar na cara dele, mas ele vai se jogar na frente do cara. É o lance da intensidade. Entendeu? Então, mas é isso. Agora a gente indo pro As ataque. pontas esquece, né? O Santos. Então a gente tem goleiros, a gente tem o Santos. Zagueiro foi o quê? Nem lembro mais. Zagueiro a gente escolheu o Santos. O Santos. A lateral a gente escolheu o Vasco. Não, A mas, não, volância, mas tem duas laterais. as duas laterais. As duas laterais. As duas laterais do Vasco? Sim. Mas aí soma um ponto? Eu prefiro só somar um ponto. Que são as laterais em geral. Pô, eu não sei se, tipo, todas as laterais é melhor pro Vasco, não, mano. Eu acho que a Não, eu tô falando- lateral esquerda do Vasco é muito forte. Tô falando que é lateral em geral. Não Ah, é. então vamos botar o setor lateral um ponto. Então a gente tem É um ponto, 2x1. Meio campo a gente tem 3x1, né? e Volante 3 a 2. 3x2 e atacante 4x2, é isso? Exato. É basicamente isso. Então foi é a um média. 4x2. Foi a média que eu falei. Tipo assim, um 4x2 é um placar, tipo. O Léo, não é vocês têm que muito, olhar né? posição por posição. Na opinião de vocês não tem coerência. Minha opinião. Léo, você que tá aí. Eu acabei de falar pra você. Acabei de conversar aqui com o Neymar. Por isso que eu falo, vocês são torcedores e tal, como a gente. Só que como vocês estão muito assistindo o jogo do time de vocês,
vocês têm uma impressão um pouco ruim dos outros times. É porque, mano, pro A gente tá torcedor, falando o time dele sempre vai ser melhor, né, mano? Exato, a gente tá falando aqui tentando colocar os pesos e as medidas, porque o Neymar fala que o Santos é muito melhor. Você já fala que o Vasco é muito melhor. A gente tá tentando trazer um equilíbrio. E eu trago a ideia desse lance é o seguinte: você viu, o Vinícius, por exemplo, é santista. O Vinícius nunca falou que o Santos é muito melhor que o Vasco, entende? O que a gente tá querendo falar é o seguinte, ó, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que em certos setores o Vasco é um pouco melhor, por exemplo, na volância, o Vasco tem muito mais opções. E, por exemplo, nas pontas, o Santos é muito melhor, porque tem mais opções e mais qualidade. Então, olha, E é mas isso, é que a gente tá falando. Aqui a gente até fez melhor, pô. A gente olhou o elenco como um todo logo. exato. Porque se você fizer E um aí, 11-11, pô, tá, e aí fulano de tal, reserva de quem? Mas isso, justamente isso que já foi englobado aqui, como ele falou. Se o Schmidt se machuca, quem que entra? Ah, vai estar o Pituca. Entendeu? Como ele falou lá do Vasco. Se o Tietchan sair, entra o Jair. Se o Jair, entendeu? Então você tem mais opções. Então isso, por si só, já engloba toda essa questão, entendeu? Do é, 11-11, do time, de elenco que você tem. E como a gente falou, a gente não colocou aqui jogadores que ainda não estão aqui cadastrados. é o Então, lance que a gente falou das lacunas, né, é Vinícius? exato, As entendeu? lacunas, né? Por exemplo, Mas, cara, você tem mas uma eu lacuna. acho que esse placar é normal, mano. Até porque o nome os jogadores que estão no Santos, os nomes, ao meu ver, ele empolga mais do que o do Vasco. E é uma coisa normal, até porque o Santos contratou o Neymar. Então é Sim, óbvio que vai ter mais atraente. É óbvio que vai ter um Roleiser da vida. E inclusive que ele nem tá aqui. O Roleiser não tá nem aqui no site. Entendeu? A gente nem falou dele. Então, assim, é óbvio que isso é um atrativo. Porque você vai conseguir mais gente. Quando o Coutinho veio, ele trouxe o amigão dele, o Souza. Entendeu? Essa é a diferença. Então, assim, é óbvio que por nome você tem mais atrativos no Santos do que sim, no Vasco. Mas como eu tô falando, esse placar de 4-2 pra mim tá excelente. sim. Ele é Como eu bom, ele é disse, o bom. Santos eu considerava sim o favorito contra o jogo no Vasco, né, de ontem. Só que se perdesse, como perdeu, pra mim não seria uma coisa fim de mundo, porra. Tipo, como muita gente achou que seria o jogo de 3 pontos e tal. Na minha concepção, também seria um jogo de favorito. Mas se caso acontecesse de perder, como perdeu, não é o fim do mundo. Não é como se a gente fosse humilhado pelo Vasco. Nossa, que merda, perdeu do Vasco. Não, pô, porque o time do Vasco é porque o técnico do Vasco é uma merda, concordo. E o time do Vasco, É, sim. o time do Vasco ele é limitado, concordo também. Concordo também. Só que, mano, uma coisa é você ter um time querendo jogar e outro time que não quis jogar. Então, quando a bola rolou, irmão, não tem essa porra. Não adianta você ser o Bom Tempo, você ser o Schmidt, você ser o Neymar, você ser o Cristiano Ronaldo. Se você não quiser jogar, você não vai ganhar, porra. Vai dificultar. E o Vasco chamou o Santos pra jogar, o Santos não jogou, perdeu. Porra, É, que espanto que tem nisso, mano. exato. E é Não por isso que a gente vejo, tem que velho. falar que, independente do que a gente opina aqui, o fato é, Santos e Vasco, eles estão mais ou menos numa mesma prateleira no Campeonato Brasileiro. Você vai ver quem são os 5 grandes times do Brasil. Flamengo, Palmeiras, aí você tem um Atlético Mineiro, Internacional, um Botafogo, certo? É isso, né, Vinícius? Ah, Por aí, né? não foge disso, não. Não foge disso. Aí você tem talvez um Cruzeiro vindo aí você tem um Corinthians, de resto, você vê, É todo mundo quase você igual, velho. é muito parecido um São Paulo, um Santos, um Vasco, um Fortaleza. São times muito parecidos. Por Exato. quê? Porque são elencos que eles podem não ter as mesmas Ó, lacunas que uns que e os digo outros. mais, eu posso falar mais uma coisa aqui pra você ainda? Não se Ah. surpreenda do Vasco ter vencido o Santos e tomar ataque no próximo jogo. Contra o Corinthians, possível, Da muito mesma possível. forma, o Santos perdeu esse jogo que em tese seria fácil e ganhou um jogo difícil, pô. Futebol brasileiro é isso, gente. Quantas vezes a gente não viu isso? A Entendeu? melhor, sabe qual é a melhor, sabe qual é a melhor análise para todos vocês aí que estão assistindo? É o campeonato, é, é assistir o campeonato completo. Você vai ver o campeonato completo, vai ter a avaliação perfeita sobre o elenco de cada time e o que ele disputou. Essa é a melhor análise. O que a gente, entendeu? A melhor análise ela vai acontecer justamente quando a gente vê passou, por exemplo, o primeiro turno, acabou o primeiro turno. A gente já tem É, uma com avaliação. 13 jogos você já consegue imaginar onde o time vai estar, entendeu? O que, Exato. que